Evelyn Thorne nunca havia implorado a ninguém em toda a sua vida, mas naquela noite, com hematomas ainda frescos no rosto, o estômago vazio após 3 dias sem comer e as mãos trêmulas de medo, ela se ajoelhou no chão de mármore frio diante do homem mais perigoso da cidade de Nova York. O submundo o chamava de Roman Castellano e sussurravam seu nome da mesma forma que as pessoas falam da própria morte. Ele estava ali, com um terno preto de 3 peças feito sob medida, o rosto esculpido em pedra, os olhos cinza tempestade olhando para ela como se ela não fosse nada mais do que poeira sob seus sapatos polidos. Eve ergueu o queixo, mesmo com lágrimas ardentes nos olhos, e disse a única coisa honesta que lhe restava. Ela disse que não valia muito, mas que sabia cozinhar e que se ele lhe desse uma chance, ela provaria que merecia viver. Uma pequena frase dita em desespero, e tudo em sua vida começou a mudar. Apenas alguns dias antes, Eve ainda morava em um pequeno apartamento que parecia uma gaiola. Ela tinha 27 anos, ainda jovem o suficiente para acreditar que a dor passaria. Então seu marido morreu sem aviso, morto a tiros por dívidas de jogo das quais ele nunca lhe falou. Ela o enterrou com as mãos trêmulas, mal conseguindo ficar de pé, pensando que a dor seria o pior de tudo. Ela estava errada. Em seguida vieram os agiotas, exigindo dinheiro que ela não tinha. Deram-lhe 2 semanas para pagar, ou tirariam sua vida e venderiam sua irmã de 17 anos para homens que negociavam com carne humana. Eve perdeu tudo. Sua casa, sua segurança, sua esperança, mas o pesadelo estava apenas começando. Se esta história tocou seu coração, clique no botão curtir e compartilhe-a com alguém que precisa de esperança hoje. Inscreva-se e ative as notificações para nunca perder uma história. Seu apoio significa tudo para nós. Agora, vamos voltar à história. Alguns dias após o funeral, os credores invadiram o pequeno apartamento de Eve como abutres farejando um cadáver. Eles não bateram na porta. Eles a arrombaram. 3 homens grandes com rostos frios como gelo e olhos de pessoas acostumadas a ver os outros implorarem. O cobrador jogou uma pilha de papéis no chão na frente de Eve e disse que seu marido havia assinado cada um deles, que este apartamento, estes móveis e até mesmo a própria vida dela agora pertenciam a eles. Eve tentou explicar que não sabia nada sobre essas dívidas, que nunca havia assinado nada, mas o homem apenas sorriu com desdém e disse que o casamento a tornava responsável, que a lei estava do lado deles e que ela tinha exatamente 2 semanas para desaparecer antes que eles levassem a coisa mais valiosa que lhe restava. Seu olhar deslizou para Lily, tremendo no canto da sala, e seu sorriso fez Eve sentir náuseas. Eles começaram a etiquetar todos os itens do apartamento como se estivessem fazendo um inventário de um armazém. A televisão, a cama, a mesa e as cadeiras, até mesmo as fotografias de família na parede. Levaram tudo, deixando para trás nada além de humilhação e desespero. Quando o apartamento ficou tão vazio quanto seu próprio coração, Eve olhou ao redor e percebeu que havia apenas 3 coisas que os credores não se deram ao trabalho de tocar, porque não valiam um único centavo. A pesada frigideira de ferro fundido preto que pertencera à sua mãe por 20 anos antes de ela falecer. A pequena caixa de madeira para temperos de sua avó, que ainda exalava um leve aroma de manjericão e ervas secas de tempos passados, e o caderno de receitas manuscritas, amarelado pelo tempo, com cada página registrando pratos preparados com amor por 3 gerações de mulheres de sua família. Eles não tinham valor monetário, mas eram tudo o que restava da vida que ela havia perdido. Eve olhou para Lily, sua irmã de 17 anos, com olhos arregalados, cheios de medo e pele pálida devido a uma doença cardíaca congênita. Ela sabia que não podia arrastá-la para esse inferno. Levou Lily para o Hospital de Caridade Street Mary, nos arredores da cidade, onde as freiras cuidariam dela enquanto esperavam. Eve se ajoelhou na frente da irmã, segurando suas mãos pequenas e geladas, e prometendo que voltaria, que encontraria uma maneira de ganhar dinheiro para o tratamento dela, que não importava o que acontecesse, ela não a abandonaria. Lily chorou e se agarrou a ela, seu corpo frágil tremendo em ondas. Eve teve que gentilmente soltá-la e se afastar sem ousar olhar para trás, porque sabia que se olhasse mais uma vez, não teria coragem de partir. Ela saiu pelas ruas de Nova York carregando uma mochila velha com 3 relíquias de família, um bolso com apenas algumas moedas soltas e um coração pesado como pedra. A cidade ainda estava barulhenta e viva. Milhões de pessoas se moviam, riam, viviam suas vidas. Mas para Eve, o mundo havia desabado completamente, e ela não passava de um fantasma invisível vagando por uma multidão de estranhos.
A primeira noite sem um teto foi a noite mais longa da vida de Eve. Ela vagou pelas ruas de Manhattan, com as pernas doloridas até os ossos e o coração agarrado a uma frágil esperança, batendo em todas as portas de restaurantes, lanchonetes e padarias que encontrava. Ela alisou o cabelo emaranhado, tentou esconder os hematomas no rosto com a fina camada de maquiagem que restava na bolsa e forçou o sorriso mais educado que conseguiu. Ela disse que sabia cozinhar, que podia fazer qualquer coisa, desde lavar pratos até limpar o chão, que tudo o que precisava era de um emprego e uma refeição por dia. Mas todas as portas se fecharam na sua cara. O gerente de um restaurante italiano olhou para ela de cima a baixo e balançou a cabeça, dizendo que não contratavam pessoas sem documentos e sem endereço fixo. O dono da padaria franziu a testa ao ver os hematomas em seu rosto e disse para ela ir para outro lugar, dizendo que não queria problemas. O chefe de um pequeno restaurante nem a deixou terminar a frase, mandando-a embora como se estivesse espantando um cão vadio. Cada vez que era rejeitada, Eve engolia as lágrimas e seguia para a porta seguinte. Ela não estava pedindo caridade, estava pedindo uma chance de trabalhar. Mas esta cidade não tinha lugar para pessoas como ela, aqueles que não tinham nada além de suas mãos e um senso de dignidade que estava lentamente desmoronando. Quando a última luz se apagou atrás dos arranha-céus, Eve percebeu que não tinha mais para onde ir. Seus pés a levaram ao Central Park por um instinto de buscar abrigo. Ela encontrou um banco de pedra escondido atrás de arbustos, sentou-se e sentiu o frio da noite de Nova York penetrar em seus ossos. Ela abraçou sua mochila com força contra o peito, como se fosse a única coisa que ainda a conectava ao mundo. Dentro dela, a frigideira de ferro fundido de sua mãe, a caixa de temperos de sua avó e o caderno de receitas amarelado. Ao seu redor, a cidade rugia sem descanso. Sirenes de ambulância rasgavam a escuridão. Motores de carros rugiam como a respiração de uma enorme besta. As risadas e vozes dos transeuntes vinham de longe, tão despreocupadas e felizes, que faziam Eve se sentir como se estivesse vivendo em um mundo diferente. De vez em quando, uma sombra passava perto de onde ela estava sentada, e a cada vez seu coração batia forte de medo. Ela pensava nas histórias sobre mulheres atacadas no parque à noite, sobre predadores à espreita na escuridão, sobre ladrões dispostos a matar por algumas moedas. Ela não ousava fechar os olhos, apenas se encolhia, olhando para a escuridão e rezando para que o amanhecer chegasse mais rápido. O vento varria as árvores, trazendo o frio cortante do final do outono. Eve tremia em seu casaco fino, com os dentes batendo incontrolavelmente. Ela pensava em Lily deitada no hospital. Pensava no pequeno apartamento que antes era o lar das duas irmãs. Pensava nas noites em que cozinhava mingau para a irmã durante os episódios dolorosos. Lágrimas escorriam por suas bochechas, geladas como a noite que se aproximava ao seu redor. Ela nunca se sentira tão sozinha em sua vida. Em uma cidade de 8 milhões de pessoas, ela não passava de um grão invisível, despercebida, sem cuidados, como se sua vida ou morte não significassem nada para ninguém. Mas ela não podia morrer, não agora, não quando Lily ainda estava esperando que ela voltasse. Ela disse a si mesma que era apenas uma noite, que amanhã seria diferente, que ela encontraria uma maneira. Mas no fundo, ela sabia que a escuridão tinha apenas começado. O segundo dia foi ainda mais brutal do que o primeiro. Eve continuou procurando trabalho com olheiras por falta de sono e o estômago começando a doer de fome. Ela usou suas últimas moedas para comprar um pequeno pão, dividiu-o em dois, comeu uma metade e guardou a outra para o dia seguinte. Ela bateu em dezenas de portas, de restaurantes sofisticados a humildes barracas em Chinatown, mas as respostas eram sempre as mesmas. Não, não precisamos de ninguém. Vá embora. Não volte. Quando a noite caiu pela segunda vez, Eve decidiu não voltar ao Central Park, porque tinha medo dos olhares dos moradores de rua que começaram a notá-la na noite anterior. Ela se dirigiu ao Lower East Side, procurando algum canto escondido para sobreviver à noite. Foi um erro fatal. Ela entrou em um beco que achava vazio e seguro. Mas ela estava errada. Duas figuras escuras se afastaram da parede como se estivessem ali, esperando por uma presa. Um era alto e magro, com os olhos vermelhos por causa das drogas. O outro era baixo e robusto, com um sorriso que revelava dentes amarelados. Eles se aproximaram de Eve, bloqueando todas as saídas, e o alto passou a língua pelos lábios como um animal de olho em uma refeição. Ele disse que uma garota bonita como ela, andando sozinha à noite, era um desperdício. Que se ela se comportasse, eles seriam gentis, e se não se comportasse, não deveria culpá-los por serem cruéis.
Eve recuou até que sua coluna bateu na parede gelada, seu coração batendo forte como se fosse explodir do peito. Ela procurou desesperadamente por uma saída e avistou uma grande lixeira na esquina do beco. Atrás dela, uma passagem estreita que poderia levar a outra rua. Quando o homem mais baixo estendeu a mão para agarrá-la, Eve agiu por puro instinto de sobrevivência. Ela jogou sua mochila no rosto dele, fazendo-o cambalear por um segundo. E naquele segundo, ela correu em direção à lixeira, passando por cima dela com uma velocidade que nunca soube que tinha. Ela ouviu xingamentos e passos atrás dela, mas não olhou para trás. Ela apenas correu. Correu como se todo o inferno estivesse atrás dela. Ela deslizou por becos escuros, passou por pilhas de lixo podre, caiu e se levantou, com os joelhos arranhados e sangrando. Mas ela não parou. Finalmente, quando o som da perseguição desapareceu completamente, ela desabou atrás de um estacionamento vazio, ofegante. Seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente. Ela olhou para as mãos e viu que elas tremiam tanto que ela nem conseguia cerrar os punhos. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Não de dor, mas de terror. Da percepção de que ela quase morrera, quase fora violada, quase perdido tudo em um único instante. Ela apertou a mochila contra o peito, grata por ter conseguido pegá-la enquanto fugia, e chorou silenciosamente na escuridão. Ela ficou sentada ali por horas, sem ousar se mover, sem ousar respirar muito alto, esperando pela luz do dia, como se esperasse pela salvação. E naquelas horas mais sombrias, a imagem de Lily encheu sua mente. Sua irmãzinha, com olhos arregalados e um sorriso frágil, deitada em uma cama de hospital com o coração doente, esperando que ela voltasse, acreditando que sua irmã cumpriria sua promessa. Eve pensou no que aconteceria com Lily se ela morresse ali. Quem pagaria pela cirurgia dela? Quem seguraria sua mão quando ela estivesse com medo? Quem diria a ela que tudo ficaria bem? Não, Eve não podia morrer. Não hoje. Não nesse beco imundo. Não quando sua irmã ainda precisava dela. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão suja, respirou fundo e disse a si mesma que sobreviveria àquela noite. Sobreviveria ao dia seguinte. Sobreviveria a qualquer coisa que o destino lhe reservasse. Por Lily, pela promessa que havia feito, porque não tinha mais nada a perder, exceto sua própria vida. No terceiro dia, a fome se tornou uma criatura viva dentro de Eve, corroendo cada célula, cada fibra muscular, cada gota de energia que restava em seu corpo. O meio pão que ela havia guardado acabou na manhã de ontem, e desde então, ela bebia água de torneiras públicas para enganar seu estômago vazio. Sua cabeça girava sempre que ela se levantava muito rápido. Sua visão ficava embaçada, pontos brilhantes dançavam diante de seus olhos. Suas pernas pareciam pesadas como pedras. Cada passo exigia um esforço extraordinário. Ela sabia que, se não comesse algo logo, desabaria ali mesmo na rua e nunca mais se levantaria. Eve enfiou a mão no bolso e contou as últimas moedas que lhe restavam. Não eram suficientes para uma refeição decente, mas talvez bastassem para um pequeno saco de feijão seco em um supermercado de descontos. Ela se arrastou até uma pequena loja em Chinatown e comprou um saquinho de feijão branco por um preço tão baixo que o lojista a olhou com pena. Ela não se importava. Já havia passado do ponto da vergonha há muito tempo. Com o saquinho de feijão na mão, Eve caminhou em direção a Little Italy, enquanto o pôr do sol começava a tingir o céu de Nova York de vermelho. Ela se lembrou de sua mãe dizer uma vez que os italianos acreditavam na magia da comida, que uma boa refeição podia curar qualquer ferida. E talvez ela precisasse um pouco dessa magia agora. Ela encontrou uma pequena praça com uma fonte antiga que havia parado de funcionar há muito tempo, cercada por cafés e restaurantes, se preparando para fechar a noite. Ela escolheu um canto escondido perto de uma parede de tijolos vermelhos, onde a luz da rua não chegava, e começou a fazer a única coisa que sabia fazer melhor do que qualquer outra coisa neste mundo: cozinhar. Eve encontrou uma lata de lixo de metal descartada nas proximidades. Virou-a de cabeça para baixo e juntou pedaços de madeira, jornais velhos e galhos caídos para fazer uma fogueira dentro dela. Suas mãos tremiam quando ela abriu a mochila e tirou a frigideira de ferro fundido de sua mãe, a que a acompanhava há 20 anos, e agora era a herança mais preciosa que Eve ainda possuía. Ela tirou água da velha fonte e colocou na frigideira, despejou o feijão e colocou sobre as chamas crescentes. Em seguida, abriu a caixa de temperos da avó, que ainda continha pequenos pacotes de tomilho, folhas de louro, sal, pimenta e alho seco que ela guardava como um tesouro.
Suas mãos pararam de tremer quando ela espalhou os temperos na panela de feijão que borbulhava suavemente. Essa era a língua que ela falava fluentemente, a dança que seu corpo lembrava de cor. A única coisa que ela ainda sabia fazer bem em um mundo que lhe virou as costas. Ela mexeu os feijões com uma pequena colher de pau, devagar e com paciência. Do jeito que sua mãe lhe ensinara, do jeito que sua avó ensinara sua mãe, como se estivesse colocando amor em cada feijão, amolecendo-os na água fervente. E então o aroma começou a se espalhar. Não era o cheiro da pobreza ou do desespero. Era o cheiro da família, das noites reunidas em torno de uma mesa, do amor cozinhado lentamente com tempo e cuidado. O tempo misturou-se com o alho. Os feijões amoleceram no caldo. O aroma de dias longínquos, quando a mãe ainda estava viva e a avó ainda contava histórias na cozinha. O aroma flutuou na noite fria de outono, espalhando-se pela pequena praça como um convite silencioso. Eve sentou-se perto do fogo, mexendo a panela, e sentiu algo como dignidade voltando a ela. Ela havia perdido sua casa, perdido seu marido, perdido tudo. Mas ela ainda tinha essas mãos, ainda sabia como transformar ingredientes simples em uma refeição feita com amor. E talvez, apenas talvez, isso fosse tudo o que ela precisava para recomeçar. Ela não sabia que o aroma de sua pequena panela de feijão estava atraindo um par de olhos do outro lado da praça. Os olhos de um velho de cabelos prateados que se aproximava com um olhar curioso e o coração agitado por memórias do passado. O velho aproximou-se da fogueira com passos lentos e medidos, sua bengala de madeira batendo suavemente contra a pedra da praça. Seu cabelo era branco como a neve, suas costas ligeiramente curvadas pela idade, mas seus olhos azuis permaneciam brilhantes e perspicazes, como se carregassem toda uma vida de histórias. Ele parou a alguns passos de Eve, respirou fundo e fechou os olhos como se estivesse saboreando algo precioso que havia perdido há muito tempo. Eve o observou com desconfiança, o instinto de sobrevivência forjado por 2 noites nas ruas, fazendo com que ela não confiasse em ninguém. Mas o velho apenas sorriu gentilmente e disse que seus feijões cozidos cheiravam maravilhosamente bem, que fazia 15 anos desde que ele havia sentido um aroma como aquele, e perguntou se poderia se sentar. Eve olhou nos olhos dele e viu sinceridade, viu solidão, viu algo que parecia dolorosamente familiar. Ela assentiu e se afastou, abrindo espaço para ele perto da fogueira. O velho se apresentou como Thomas Brennan, 72 anos, morando sozinho em um pequeno apartamento a poucos quarteirões dali. Ele disse que caminhava todas as noites porque não conseguia dormir, pois seu apartamento era muito silencioso e ele não suportava aquele silêncio. Quando o feijão ficou pronto, Eve colocou uma porção em uma tigela de plástico que encontrou em algum lugar e entregou a Thomas. Ele olhou para ela surpreso e perguntou se ela não estava com fome, porque ela compartilharia com um estranho como ele. Eve simplesmente disse que sua mãe lhe ensinou que a comida tinha um sabor melhor quando compartilhada, que uma refeição comida sozinha era apenas sobrevivência, mas uma refeição comida em companhia era viver. Thomas pegou a tigela, levou-a aos lábios e tomou uma pequena colherada. Então ele parou. Seus ombros começaram a tremer e lágrimas rolaram por suas bochechas enrugadas. Eve entrou em pânico e perguntou se ela tinha cozinhado mal, se o feijão estava muito salgado, mas Thomas apenas balançou a cabeça e chorou. Chorou como uma criança. Chorou como se tivesse segurado por muito tempo e não conseguisse mais conter. Quando finalmente se acalmou, ele contou a Eve sobre Margaret, a esposa que ele amou por 40 anos e perdeu há 15 anos para o câncer. Ele disse que Margaret cozinhava feijão exatamente assim, no mesmo tempo, com o mesmo toque suave de alho, a mesma sensação de ser aconchegado por dentro. Ele disse que desde que Margaret faleceu, ninguém mais cozinhou para ele com tanto amor, que ele havia esquecido como era ser cuidado. Eve ouviu com a garganta apertada. Em Thomas, ela viu uma visão de seu próprio futuro, alguém que havia perdido tudo e ainda tentava viver com memórias dolorosas. Thomas enxugou as lágrimas e perguntou a Eve por que uma jovem como ela estava sentada em uma praça cozinhando assim, por que havia hematomas em seu rosto, por que seus olhos continham uma tristeza tão profunda. E pela primeira vez desde que saiu de seu apartamento, Eve contou sua história a alguém. Ela falou sobre Derek, sobre um casamento infernal de 4 anos, sobre espancamentos e humilhações. Ela falou sobre a morte repentina dele, sobre as enormes dívidas que ele deixou para trás,
sobre os credores que ameaçavam matá-la e vender sua irmã. Ela falou sobre Lily, sua irmã de 17 anos, deitada em um hospital com um coração debilitado, esperando por uma cirurgia que ela não tinha ideia de como pagar. Ela falou das 3 noites vagando, das portas fechadas com violência, de um beco escuro e de 2 homens que quase tiraram tudo dela. Ela contou tudo sem esconder nada, sem embelezar, apenas a verdade crua de uma vida caindo no abismo. Thomas ouviu sem interromper, sem julgar, sentado em silêncio, até que ela não tivesse mais nada a dizer. Quando Eve terminou, ele permaneceu imóvel por um longo tempo, olhando pensativamente para as chamas. Então ele disse que o destino a trouxera até ali por uma razão. Ele contou que 30 anos antes fora o chefe principal da família Castellano, uma das famílias mais poderosas de Nova York. Ele cozinhava para o antigo chefe para reuniões secretas, para jantares luxuosos em uma mansão em Long Island. Ele se aposentou quando Margaret adoeceu, mas manteve contato com algumas pessoas da organização. Ele disse que agora, o novo chefe da família Castellano, um homem chamado Roman, precisava de um chefe particular depois que o anterior faleceu há alguns meses. Eve congelou ao ouvir aquele nome. Todos sabiam quem era Roman Castellano, o chefe da máfia mais notório da cidade, um homem que nem mesmo a polícia ousava tocar. Alguém que, segundo rumores, havia matado inúmeras pessoas com as próprias mãos. Thomas viu o medo nos olhos de Eve e disse que entendia que Roman era perigoso, frio e implacável. Mas ele também disse que se Eve provasse seu valor, teria um lugar seguro para morar e um salário suficiente para pagar a cirurgia de sua irmã. Ele entregou a Eve um pequeno pedaço de papel com o endereço da mansão em Long Island e disse para ela ir até lá antes do amanhecer, ser humilde, mas não perder sua dignidade, deixar que sua comida falasse por ela e nunca olhar nos olhos dele por muito tempo. Eve segurou o papel, sentindo seu peso tão pesado quanto seu destino. Ela perguntou a Thomas por que ele estava ajudando uma estranha que acabara de conhecer. O velho sorriu tristemente e disse que era porque ela lhe dera a melhor refeição que ele tivera em 15 anos, porque ela o lembrava de Margaret e porque ele acreditava que pessoas que cozinhavam com amor mereciam uma segunda chance. Eve se despediu de Thomas quando o fogo na lata de lixo se transformou em brasas vermelhas. O velho segurou sua mão com força e disse para ela acreditar em si mesma, que ele tinha vivido o suficiente para saber quem possuía talento real e quem estava apenas fingindo, e que ela pertencia ao primeiro tipo. Eve agradeceu, colocou o pedaço de papel com o endereço no bolso interno de seu casaco como se fosse um tesouro inestimável e começou a caminhar pela noite. Long Island ficava a dezenas de quilômetros de Manhattan e Eve não tinha dinheiro para o trem ou o ônibus. Tudo o que ela tinha eram pernas exaustas de 3 dias de caminhada e uma vontade feroz queimando em seu peito. Ela caminhou pelas ruas de Manhattan, mergulhadas no sono. Passou por prédios altos com apenas algumas luzes ainda acesas. Passou por bares onde a música e as risadas ainda pairavam no ar. Atravessou a ponte do Brooklyn sob o brilho amarelo pálido das luzes da rua. Olhou para as águas escuras do East River abaixo e se perguntou se estava caminhando em direção à sua última chance ou direto para o inferno. O vento noturno cortava seu casaco fino, mordendo sua pele e fazendo-a tremer em ondas. Mas ela não parou. Cada passo doloroso a aproximava de Lily, da cirurgia que poderia salvar a vida de sua irmã, de sua última e frágil esperança. Ela atravessou Queens nas horas mais profundas da noite, quando as ruas estavam vazias e apenas latidos distantes quebravam o silêncio. Ela caminhou por bairros residenciais tranquilos, com casas pequenas e arrumadas, onde as pessoas dormiam aconchegadas sob cobertores, sem saber que lá fora uma jovem caminhava pela noite em busca de uma chance de viver. O medo a acompanhava a cada passo. Ela pensou em tudo o que tinha ouvido sobre Roman Castellano, nos rumores de que ele tinha matado com as próprias mãos, que podia ordenar que uma vida fosse ceifada sem pestanejar, que qualquer um que o desagradasse desaparecia sem deixar vestígios. Ela se perguntou se estava colocando sua própria cabeça na forca, se ainda estaria viva para ver o sol nascer no dia seguinte. Mas então ela pensou em Lily, em seus olhos arregalados, em seu sorriso frágil quando ela disse: "Irmã, eu acredito em você." E Eve soube que não tinha outra escolha. Entre a morte certa nas mãos dos credores e uma chance frágil nas mãos de um chefe da máfia, ela escolheu a chance. Quando o céu mudou de preto para cinza, sinalizando a aproximação do amanhecer, Eve viu. A propriedade Castellano erguia-se no final da estrada como um castelo sombrio de conto de fadas.
Altas paredes de pedra cercavam os vastos terrenos. Um enorme portão de ferro retorcido com desenhos como serpentes entrelaçadas. Câmeras de segurança estavam instaladas por toda parte. Luzes vermelhas piscavam como olhos acompanhando cada movimento seu. Além do portão, ela avistou uma enorme mansão com arquitetura clássica. Colunas de pedra branca, janelas altas e cortinas de veludo vermelho escuro. Este não era um lugar para alguém como ela. Este era um domínio de poder, de dinheiro, de escuridão e segredos. Eve parou diante do portão, com o coração batendo violentamente, os pés ansiosos para virar e correr, mas sua mente a manteve no lugar. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um momento e pensou em Lily, em Thomas, no pote de feijão perfumado na praça, em tudo que a trouxera até ali. Então ela abriu os olhos, ergueu a cabeça e deu um passo em direção aos portões do inferno. Eve se aproximou do portão de ferro. Duas figuras escuras saíram da cabine de guarda e bloquearam seu caminho. Os dois guardas eram como paredes móveis, vestidos com ternos pretos, fones de ouvido no lugar, as mãos descansando na cintura, onde ela sabia que havia armas escondidas. O que estava na frente tinha o rosto marcado por cicatrizes e olhos frios como aço. Ele olhou Eve de cima a baixo com desprezo indisfarçável e exigiu saber quem ela era e o que achava que estava fazendo ali àquela hora, sua voz estalando como um cão de guarda treinado para rasgar carne. Eve engoliu o medo e disse que queria ver o Sr. Castellano, que tinha ouvido dizer que ele estava procurando um chefe e que gostaria de se candidatar. Os dois guardas se entreolharam e caíram na gargalhada, suas vozes cortando o amanhecer como gritos de corvos. O que tinha cicatrizes perguntou se ela tinha se olhado no espelho. Disse que ela parecia um gato de rua que tinha acabado de ser atropelado. Disse que o chefe deles não atendia vagabundos sujos como ela e mandou que ela desaparecesse antes que fizessem algo de que ela se arrependeria. Eve sentiu o sangue subir ao rosto. Sentiu a humilhação queimar seu peito, mas não recuou. Ela havia caminhado a noite toda para chegar até ali, suportado 3 dias de inferno nas ruas, quase morrido em um beco escuro, e não podia sair de mãos vazias. Ela encontrou o olhar do guarda e disse que não iria a lugar nenhum até ver o Sr. Castellano, que poderia ficar ali o dia todo se necessário, e que se eles quisessem que ela fosse embora, teriam que usar a força, porque ela não iria por conta própria. Os olhos do guarda com cicatrizes se arregalaram quando ele deu um passo à frente, ameaçadoramente, sua mão agarrando Eve pelo colarinho para arrastá-la para longe. Mas naquele exato momento, uma voz profunda e fria soou atrás deles. "Solte-a!" O guarda congelou, imediatamente soltou seu aperto e recuou com uma diferença visível. Eve se virou e viu um homem saindo por um portão lateral. Ele tinha cerca de 38 anos, era alto e forte, vestia um terno cinza com uma camisa preta por baixo, cabelos escuros penteados para trás e olhos castanhos afiados como lâminas. Era Marco Ricci, o braço direito de Roman Castellano, um homem que Eve logo descobriria ser mais leal ao seu chefe do que à sua própria vida. Marco colocou-se na frente de Eve e a estudou com um olhar frio e obsessivo. Ele viu uma jovem com roupas amarrotadas, cabelos em desordem, hematomas no rosto e olheiras escuras sob os olhos devido à exaustão. Ela parecia alguém que acabara de sair do inferno, e talvez tivesse saído. Ele perguntou quem ela era e por que achava que tinha o direito de exigir uma reunião com seu chefe. Eve respirou fundo e disse brevemente que Thomas Brennan a havia enviado, que ela tinha ouvido dizer que o Sr. Castellano precisava de um chefe e que ela cozinhava melhor do que qualquer pessoa que ele já tivesse contratado. Marco ergueu uma sobrancelha ao ouvir o nome Thomas Brennan, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto, que de outra forma seria impassível. Ele conhecia Thomas, sabia que o velho já havia sido o lendário chefe da família Castellano antes de se aposentar e sabia que Thomas nunca recomendava ninguém sem um bom motivo. Marco olhou nos olhos de Eve e viu algo ali. Não era súplica, nem desespero, mas determinação. A vontade de ferro de alguém que havia perdido tudo e não tinha mais nada a temer. Ele ficou em silêncio por um longo momento, ponderando sua decisão, e finalmente disse que informaria seu chefe. Mas se ela estivesse mentindo ou tivesse qualquer outra intenção, nunca sairia daquela propriedade por seus próprios meios. Eve assentiu, imperturbável diante da ameaça. Marco se virou e fez um gesto para que ela o seguisse. O enorme portão de ferro começou a se abrir lentamente, com um rangido pesado, como o gemido de uma fera acordando. Eve passou por ele, sentindo os guardas queimando suas escadas nas costas, mas não olhou para trás.
Ela seguiu Marco pelo caminho de pedra que levava à propriedade. Ladeada por gramados verdes perfeitamente aparados e roseiras vermelhas profundas da cor de sangue, a mansão se erguia diante dela, vasta e imponente, além de qualquer coisa que ela já tivesse visto em sua vida. E em algum lugar dentro daquelas paredes, o homem mais perigoso de Nova York a esperava. Marco conduziu Eve por longos corredores com tetos altos e enormes pinturas a óleo nas paredes. Lustres de cristal brilhavam como constelações em miniatura, e o piso de mármore polido refletia sua figura como um vasto espelho. Eve se sentia como uma mancha em movimento em meio a todo aquele luxo. Suas roupas amarrotadas e sapatos gastos deixavam marcas leves na pedra imaculada. Marco parou diante de uma grande porta de carvalho, bateu 2 vezes rapidamente e a empurrou sem esperar por uma resposta. Ele se afastou e fez sinal para Eve entrar. A sala era um escritório espaçoso com paredes revestidas de painéis de madeira escura, estantes que iam até o teto e uma enorme mesa de nogueira colocada bem no centro. Mas Eve não viu nada além do homem parado perto da janela, de costas para ela, contemplando o jardim como se estivesse inspecionando seu reino. Roman Castellano. Ele se virou ao ouvir o barulho da porta e Eve finalmente viu claramente o rosto do homem que toda a cidade temia. Ele tinha 36 anos, era quase 2 cabeças mais alto que ela, e tinha o físico robusto de alguém acostumado ao poder e à violência. Seu cabelo negro como azeviche estava cortado bem curto, com algumas mechas prateadas nas têmporas, como marcas de inúmeras noites sem dormir. Seu rosto era bem esculpido, com maçãs do rosto salientes, nariz reto e queixo quadrado, que parecia ter sido esculpido em mármore. Mas a parte mais assustadora eram seus olhos, cinza como uma tempestade, frios como gelo, profundos como um abismo sem fundo. Aqueles olhos fixaram-se em Eve, e ela sentiu como se sua alma estivesse sendo desnudada, lida página por página como um livro aberto. Roman não disse nada, simplesmente ficou ali observando-a em um silêncio pesado. Marco falou relatando que a garota havia sido enviada por Thomas Brennan, dizendo que ela sabia cozinhar e estava procurando trabalho. Roman ainda não falava, seus olhos cinzentos nunca saindo de Eve. O silêncio se prolongou, sufocante. Eve sentiu seus joelhos enfraquecerem. Sentiu a vontade de se virar e correr, de fazer qualquer coisa para escapar do olhar que a pressionava como um peso invisível. Mas ela se lembrou das palavras de Thomas. Lembrou-se de Lily. Lembrou-se porque estava ali. Ela respirou fundo e fez algo que nunca imaginou que faria na vida. Ajoelhou-se. Seus joelhos tocaram o chão de mármore gelado. Suas mãos repousaram sobre as coxas. Sua cabeça se inclinou, mas seus olhos se ergueram para encontrar os dele. Ela disse que sabia que era inútil, que não passava de uma vagabunda de mãos vazias, mas sabia cozinhar, e se ele lhe desse uma chance, provaria que merecia viver. Pela primeira vez, algo brilhou nos olhos frios de Roman. Não era piedade nem desprezo, mas uma estranha curiosidade. Ele se aproximou, seus sapatos de couro preto parando bem na frente dela, tão perto que ela podia ver seu reflexo no couro polido. Então ele falou, sua voz baixa e fria como aço. Levante-se. Eve se levantou, suas pernas tremendo levemente, embora ela se forçasse a permanecer em pé. Roman a estudou por um longo momento, depois se virou para Marco e disse 2 palavras. Leve-a para a cozinha. Marco levou Eve até o porão, onde a maior cozinha que ela já tinha visto na vida a aguardava. Era tão grande quanto seu antigo apartamento, com fogões industriais reluzentes, enormes geladeiras de aço inoxidável, prateleiras de temperos que se estendiam por metros, cheias de aromas de todo o mundo, e conjuntos de facas dispostos ordenadamente como obras de arte. Eve ficou parada no centro da cozinha, impressionada com sua perfeição. Era o paraíso para qualquer chefe, um sonho que ela nunca ousara sonhar, mas não tinha tempo para admirar. Roman entrou atrás dela, encostando-se na porta com os braços cruzados, os olhos cinzentos acompanhando cada movimento seu. Ele disse que ela tinha 1 hora para cozinhar um prato, qualquer prato que escolhesse, e que se ele não ficasse satisfeito, ela seria expulsa imediatamente. Eve engoliu em seco, sentindo a pressão pousar sobre seus ombros como uma pedra. Suas mãos começaram a tremer quando ela abriu a geladeira, olhando para os ingredientes frescos dispostos como joias preciosas. Ela tinha que escolher um prato, um único prato que decidiria seu destino. E naquele momento, ela pensou em sua mãe, nas tardes na pequena cozinha, no macarrão que sua mãe preparava sempre que Eve estava triste ou doente. Macarrão com molho de tomate fresco, simples, mas cheio de amor. Eve pegou tomates, alho,
manjericão fresco, azeite e espaguete. Suas mãos ainda tremiam quando começou a cortar os tomates, mas aos poucos, à medida que mergulhava no ritmo familiar, o tremor foi desaparecendo. Refogou o alho e o azeite até o aroma se espalhar. Adicionou os tomates e os esmagou delicadamente para manter o frescor. Temperou com sal, pimenta e uma pitada de açúcar para equilibrar a acidez. Cozinhou o macarrão até ficar al dente, escorreu e jogou diretamente no molho, adicionando manjericão fresco picado e um pouco da água do cozimento, para que o molho grudasse em cada fio. A fragrância encheu a cozinha. O cheiro de tomates maduros, alho perfumado, manjericão fresco. O cheiro de refeições em família e amor cozinhado com cuidado. Eve colocou o macarrão no prato, polvilhou o parmesão ralado fino por cima e finalizou com uma única folha de manjericão. Ela colocou o prato na mesa diante de Roman, inclinou a cabeça e deu um passo para trás. Roman olhou para o prato, com uma expressão indecifrável no rosto. Ele pegou o garfo, enrolou uma pequena porção de macarrão e levou à boca. Mastigou lentamente, sem tirar os olhos cinzentos do prato. Eve prendeu a respiração, com o coração batendo forte como um tambor de guerra, sentindo como se toda a sua vida dependesse da ponta do garfo dele. Roman colocou o garfo na mesa. O silêncio se prolongou. 1 segundo, 2, 5, 10. Eve pensou que poderia desmaiar de tensão. Então Roman falou, sua voz ainda fria, mas sutilmente diferente. 1 semana. Você tem 1 semana para provar seu valor. Se falhar, vai desejar nunca ter pisado aqui. Eve abaixou a cabeça com lágrimas nos olhos, mas sem chorar. Ela sussurrou, obrigada. E naquele momento, ela soube que havia atravessado os portões do inferno. Mas pelo menos estava viva. Pelo menos ela tinha 1 semana. Marco levou Eve a um pequeno quarto nos aposentos dos empregados, separado atrás da mansão principal. O quarto mal tinha espaço para uma cama de solteiro, um guarda-roupa estreito e uma mesinha de cabeceira velha. As paredes brancas estavam amareladas pelo tempo. Uma pequena janela dava para o estacionamento dos fundos, e o piso de madeira rangia a cada passo. Comparado ao luxo da casa principal, esse quarto parecia pertencer a um mundo diferente. Mas para Eve, depois de 3 noites dormindo em bancos de parque e becos imundos, parecia o paraíso. Ela tinha uma cama, um teto e uma chance. Era tudo o que ela precisava. Marco lhe entregou um uniforme branco de cozinha e disse que ela deveria estar na cozinha às 4 horas todas as manhãs para preparar o café da manhã para todos na propriedade. Cerca de 20 pessoas, incluindo o chefe, os guardas e os funcionários. Ele a alertou que ninguém ali gostava de sua presença, que ela estava por conta própria e que se cometesse um único erro, ninguém a protegeria. Eve assentiu e agradeceu, mesmo sabendo que sua gratidão não significava nada para um homem como Marco. Em sua primeira noite na propriedade, Eve mal conseguiu dormir. Ela se deitou na cama mais macia que conhecera em anos, mas sua mente estava cheia de medo e preocupação. Ela pensava em Lily, na cirurgia, nos 7 curtos dias que tinha para provar seu valor. Ela dormia e acordava várias vezes e acordou antes do despertador tocar. Às 3h30 da manhã, o primeiro dia começou na escuridão. Eve entrou na cozinha antes do sol nascer, o vasto espaço iluminado apenas por luzes fluorescentes frias. Ela não estava sozinha. 2 assistentes de cozinha já estavam lá. Um homem de meia-idade chamado Carlos e uma jovem chamada Nah, ambos olhando para ela com hostilidade indisfarçável. Carlos cruzou os braços e disse que trabalhava ali há 8 anos, e não precisava que uma garota desconhecida lhe dissesse o que fazer. Nah sorriu com desdém e acrescentou que se perguntava o que essa garota tinha feito para ganhar seu lugar na casa, seu tom cheio de insinuações grosseiras. Eve engoliu sua raiva e não respondeu. Ela sabia que discutir não ajudaria, que a única maneira de provar seu valor era através de ações, não de palavras. Ela começou a preparar o café da manhã, trabalhando sozinha enquanto Carlos e Nina observavam, claramente esperando que ela falhasse. Ela fritou ovos, cozinhou bacon, torrou pão, preparou café e arrumou tudo cuidadosamente em pratos brancos imaculados. Quando o café da manhã foi servido na hora certa, ninguém elogiou, mas também ninguém reclamou. Eve considerou isso uma pequena vitória. O segundo dia foi mais difícil. Eve ainda acordava às 4 da manhã, ainda entrava na cozinha no escuro, ainda enfrentava os olhares de desprezo de Carlos e Nená. Mas, dessa vez, não era apenas hostilidade silenciosa. Por volta do meio-dia, enquanto Eve preparava uma panela de sopa minestrone para o almoço dos guardas, um homem entrou na cozinha sem avisar.
Ele tinha cerca de 42 anos, era alto e magro, vestia um terno caro, tinha traços marcantes no rosto e olhos frios como gelo. Victor Benedetti, um dos homens mais poderosos da organização, perdendo apenas para Roman e Marco. Eve não sabia disso. Ela só viu um estranho parado perto do fogão com uma expressão indecifrável. Victor a examinou e disse que tinha ouvido falar que havia uma nova cozinheira e que queria ver se ela era tão boa quanto diziam. Eve educadamente o convidou a esperar, dizendo que o almoço estaria pronto em 30 minutos. Victor assentiu e saiu da cozinha. Eve voltou para sua sopa, completamente alheia ao fato de que, ao passar pelo fogão, ele havia colocado uma quantidade enorme de sal na panela. 20 minutos depois, quando Eve provou a sopa, ela quase chorou. Estava insuportavelmente salgada, como se alguém tivesse despejado um recipiente inteiro de sal. Ela olhou para a panela, depois ao redor da cozinha, e percebeu o sorriso triunfante de Carlos no canto. Ela entendeu o que havia acontecido. Alguém a sabotara, e Carlos sabia disso. O coração de Eve disparou. Ela tinha apenas 10 minutos antes que o almoço fosse servido, caso falhasse. Esse poderia ser seu último dia na propriedade. Mas ela não tinha tempo para entrar em pânico. Respirou fundo, jogou fora a sopa estragada e começou tudo de novo. Suas mãos se moviam mais rápido do que ela imaginava ser possível. Cortando legumes, refogando alho, despejando caldo, temperando. Tudo fluía como uma dança praticada 1000 vezes. Ela não fez minestrone novamente porque não havia tempo suficiente. Em vez disso, preparou uma sopa simples de tomate com manjericão e um toque de creme. Um prato que ela poderia terminar rapidamente. Quando Victor Benedetti se sentou para comer com os guardas, a sopa de tomate quente foi servida na hora certa, nem um minuto antes, nem um segundo depois. Eve ficou no canto da cozinha, com as costas encharcadas de suor, o coração ainda batendo forte, mas o rosto calmo, como se nada tivesse acontecido. Victor olhou para a tigela à sua frente, pegou uma colher e provou. Ele comeu devagar, com a expressão imutável. Então ele colocou a colher na mesa e olhou para a cozinha, onde Eve estava. Seus olhos azuis frios encontraram os castanhos dela por um breve momento. Ele não disse nada, apenas acenou levemente com a cabeça e continuou comendo. Eve não sabia se aquilo era um elogio ou apenas um reconhecimento de que ela havia sobrevivido ao teste. Mas ela sabia uma coisa. Alguém nesta propriedade queria que ela falhasse. E ela teria que ser muito mais cuidadosa se quisesse sobreviver à semana. O terceiro dia trouxe a Eve uma descoberta inesperada. Ela percebeu que, embora preparasse refeições para 20 pessoas todos os dias, nunca tinha visto Roman Castellano sentar-se à mesa com mais ninguém. Ele não tomava o pequeno almoço na grande sala de jantar com os guardas, não almoçava com Marco no círculo interno e nunca aparecia em nenhuma das refeições que ela servia. Eve perguntou a Ná com cautela, e Nená sorriu com desdém e disse que o chefe não comia com empregados como eles, que alguém levava sua comida para seu escritório particular e que Eve não deveria se intrometer em assuntos que não eram da sua conta. Mas Eve não conseguia deixar de ser curiosa. Na terceira noite, enquanto limpava a cozinha após o jantar, ela percebeu que a bandeja de Roman havia sido devolvida quase intocada, o bife havia sido cortado apenas algumas vezes, os legumes mal tocados e a taça de vinho ainda cheia. Ela perguntou a Carlos por que o chefe não comia. E dessa vez, Carlos respondeu com uma expressão incomumente séria, dizendo que o chefe raramente comia muito desde a morte de sua esposa e filho, que ele vivia como uma sombra e que ninguém poderia mudar isso. Naquela noite, Eve deitou-se na cama pensando no homem mais poderoso de Nova York sentado sozinho em um escritório escuro, olhando para um prato de comida sem levantar o garfo. Ela pensou na solidão escondida sob uma aparência fria, em uma dor que o dinheiro e o poder não podiam curar, e decidiu fazer algo imprudente. No quarto dia, às 21h, quando todos tinham terminado de comer e a cozinha estava silenciosa, Eve preparou uma pequena bandeja com comida. Não eram os pratos luxuosos que Carlos costumava preparar para o chefe, nem carne wagyu ou frutos do mar caros. Ela preparou uma simples tigela de mingau de frango com gengibre, cebolinha e algumas gotas de óleo de gergelim perfumado. O prato que sua mãe costumava fazer quando ela estava doente. A comida do carinho e do amor, gentil e reconfortante para alguém que havia esquecido como era sentir fome. Ela levou a bandeja para o andar de cima, com o coração batendo forte a cada passo. Sabia que estava quebrando as regras, sabia que ninguém tinha permissão para se aproximar do escritório do chefe sem ser chamado.
Sabia que isso poderia fazer com que fosse demitida imediatamente, ou pior, mas ela foi mesmo assim. Quando chegou à porta de carvalho familiar, respirou fundo e bateu suavemente. Nenhuma resposta. Ela bateu novamente, ainda em silêncio. Colocou a mão na maçaneta, hesitou por um segundo e empurrou suavemente. A porta se abriu. O escritório estava escuro, iluminado apenas por uma pequena lâmpada de mesa, iluminando o rosto de Roman Castellano. Ele estava sentado atrás de sua mesa, segurando uma pequena fotografia, os olhos cinzentos fixos nela, como se estivesse contemplando um mundo há muito perdido. Ele não percebeu que alguém havia entrado, até que Eve colocou a bandeja com um som suave. Roman olhou para cima, seus olhos perspicazes fixando-se nela com surpresa e cautela. Ele perguntou o que ela estava fazendo ali, sua voz baixa e perigosa, como o rosnado de um animal antes de atacar. Eve abaixou a cabeça e disse que tinha notado que ele não comia muito, que tinha preparado algo leve e fácil e que só queria ter certeza de que ele não pulasse uma refeição. Ela terminou de falar e ficou ali, esperando a fúria, esperando ser repreendida, esperando qualquer coisa, exceto o que aconteceu a seguir. Roman olhou para ela por um longo momento. Depois, olhou para a tigela fumegante de mingau. O aroma de gengibre e cebolinha se espalhou pela sala escura. Ele não disse nada, simplesmente pegou a colher e deu uma colherada. Depois, outra e outra. Eve ficou ali em silêncio, observando-o comer, sem ousar se mover, sem ousar respirar muito alto. Quando a tigela estava meio vazia, Roman colocou a colher na mesa e olhou para ela. Ele não disse obrigado, não disse nada, apenas acenou levemente com a cabeça e voltou ao trabalho. Eve se curvou e saiu, com o coração mais leve, como se um grande peso tivesse sido tirado de cima dela. O quarto dia também era o dia da grande reunião. Marco informou Eve naquela manhã que haveria um jantar importante à noite com chefes de outras famílias, cerca de 20 dos homens mais poderosos do submundo de Nova York, e que ela teria que preparar um banquete impecável. Se ela falhasse, não apenas ela, mas toda a família Castellano perderia prestígio. Eve sentiu a pressão recair sobre ela como uma montanha, mas ela não estava com medo. Ela havia sobrevivido a 3 noites nas ruas, enfrentado assaltantes em um beco escuro, refazido uma sopa estragada em 10 minutos sob sabotagem. Ela poderia fazer isso. Ela planejou o menu cuidadosamente, escolhendo pratos tradicionais italianos que sabia que agradariam aos homens com raízes na Sicília e em Nápoles. Brusqueta com tomates frescos e manjericão como aperitivo, seguido de risoto de cogumelos trufados, o obuco com grenlada e palenta cremosa como prato principal e um tiramisu clássico para finalizar. Ela trabalhou o dia todo sem descanso, desde o início da manhã até tarde da noite, com as mãos constantemente cortando, fatiando, refogando e cozinhando. Carlos e Nina receberam ordens para ajudá-la, e pela primeira vez, trabalharam sem sabotagem ou hostilidade, talvez compreendendo que, se esse jantar fracassasse, todos sofreriam as consequências. Quando os convidados entraram na grande sala de jantar, Eve ficou na cozinha e rezou através da porta ligeiramente aberta. Ela viu homens em ternos caros com olhos frios, viu Roman sentado à cabeceira da mesa com a autoridade de um rei, viu Marco de guarda atrás dele com a mão pronta na cintura. Prato por prato foi servido, prato por prato foi colocado na mesa, e Eve observou as reações deles como se estivesse assistindo a um veredicto sobre seu destino. Quando a sobremesa foi servida e os convidados começaram a acenar com a cabeça em aprovação, Eve finalmente se permitiu respirar. O jantar foi um sucesso. Ela tinha conseguido. E enquanto ela limpava a cozinha depois, Roman entrou. Ele não disse nada. Simplesmente ficou ali observando-a por um longo momento. Então ele acenou com a cabeça lentamente e claramente na frente de todos na cozinha. Foi a primeira vez que Roman a reconheceu abertamente diante dos outros. Foi a primeira vez que Eve sentiu que realmente pertencia àquele lugar. O quinto dia trouxe uma mudança que Eve nunca esperava. Marco Hitch, o homem mais frio e reservado da propriedade, começou a falar com ela. Naquela manhã, enquanto Eve preparava o café da manhã na cozinha, Marco entrou e sentou-se em uma cadeira perto do balcão, em vez de ir direto para a sala de jantar, como sempre fazia. Ele pediu uma xícara de café preto e ficou sentado em silêncio, observando-a trabalhar. Eve serviu o café sem perguntar por que ele estava ali, pois havia aprendido que, naquela casa, as pessoas não faziam perguntas desnecessárias, mas foi Marco quem falou primeiro. Ele disse que o jantar da noite anterior tinha sido um sucesso, que os chefes das outras famílias elogiaram a comida
e que era a primeira vez em muitos anos que a família Castellano organizava uma reunião sem nenhum incidente. Eve agradeceu, surpresa com elogios tão raros vindo de um homem como Marco. Então ele acrescentou algo que fez suas mãos pararem no meio do movimento. Ele disse que o chefe havia acabado com toda a tigela de mingau na noite anterior, que era a primeira vez em 5 anos que Roman comia uma refeição completa sem deixar nada no prato. Eve não sabia como responder. Ela simplesmente ficou ali, com as mãos segurando a panela, ouvindo. Marco olhou pela janela como se estivesse contemplando um passado distante e começou a falar. Ele disse que trabalhava para Roman há 15 anos, desde que ambos eram jovens, e Roman havia acabado de assumir a família de seu pai. Ele disse que Roman nem sempre tinha sido assim, que ele costumava rir, amar, viver como um homem em vez de uma sombra. Ele falou de Sofia, a bela esposa que Roman amava mais do que sua própria vida, e de Isabela, sua filhinha com olhos iguais aos do pai. Ele disse que, há 5 anos, tudo havia mudado, que Roman havia perdido a coisa mais importante para ele e nunca se recuperou. Marco não explicou o que havia acontecido, apenas disse que não era sua história para contar, mas queria que Eve entendesse que o homem frio lá em cima nem sempre fora assim. Ele se levantou, tomou o resto do café e saiu da cozinha. Mas antes de sair, ele se virou e acrescentou uma última frase. Ele disse que o mingau de frango dela havia feito o que ninguém mais havia conseguido em 5 anos. Fez o chefe comer como um ser humano normal. Eve ficou sozinha na cozinha, absorvendo o que Marco havia dito. Ela olhou para a escada que levava ao andar de cima, onde Roman estava sentado sozinho em seu escritório escuro, e se perguntou que tipo de peso ele carregava nos ombros. Naquela tarde, Marco voltou à cozinha e entregou um telefone a Eve. Ele disse que ela tinha 10 minutos para ligar para quem quisesse, um privilégio que o chefe havia concedido. Eve pegou o telefone com as mãos trêmulas, o coração acelerado, enquanto discava para o Hospital St. Mary. Ela pediu para falar com Lily, e quando a voz de sua irmã soou na linha, fraca e cansada, Eve quase desabou na hora. Lily perguntou onde ela estava, perguntou se ela estava bem, perguntou quando ela viria visitá-la. Eve mentiu e disse que estava bem, que estava trabalhando em um bom lugar, que logo teria o dinheiro para a cirurgia. Lily ficou em silêncio por um momento. Depois disse que sentia sua falta, que estava com medo, que tinha sofrido um problema cardíaco na noite anterior e que as freiras tiveram que chamar um médico de emergência. O coração de Eve se partiu no peito. Ela pediu para falar com o médico e o que a mulher disse fez o mundo de Eve desabar. A médica disse que a condição de Lily estava piorando rapidamente, que seu coração não aguentaria muito mais tempo, que sem uma cirurgia em 2 meses, ela não sobreviveria. 2 meses. Eve tinha apenas 2 meses para conseguir os $2.000. Ela encerrou a ligação e ficou parada como uma estátua, sentindo como se todo o sangue tivesse saído de seu corpo. O 6º dia passou em silêncio agonizante. Eve ainda acordava às 4 da manhã, ainda cozinhava, ainda trabalhava como uma máquina, mas sua mente estava em outro lugar. Ela pensava em Lily deitada em uma cama de hospital com o coração falhando. Pensava nos 2 curtos meses como uma sentença de morte. Pensava em uma quantia de dinheiro tão enorme que não tinha ideia de onde poderia vir. Naquela noite, quando a cozinha estava vazia e ela estava sozinha limpando, Eve finalmente não conseguiu mais segurar. Ela se sentou em um canto da cozinha, atrás da grande geladeira, onde ninguém podia vê-la, e chorou. Chorou sem fazer barulho. Seus ombros tremiam, lágrimas escorriam por suas bochechas e pingavam no chão impecável. Chorou por Lily, por sua própria impotência, por uma vida que já havia tirado tudo e agora ameaçava levar a última pessoa que ela amava. Ela não sabia que alguém estava parado na porta, observando-a em silêncio. Roman Castellano tinha descido à cozinha para beber um copo de água, como costumava fazer nas noites em que não conseguia dormir. Ficou ali na sombra, observando a jovem a soluçar no canto da sua cozinha. Não entrou, não falou, apenas ficou ali a observar. E nos seus olhos frios e cinzentos, algo estava a mudar. Uma pequena centelha começava a brilhar na escuridão que o rodeava há 5 longos anos. Na manhã do 7º dia, o último dia da semana de teste, Marco apareceu na porta da cozinha assim que Eve terminou de preparar o café da manhã. Ele ficou ali parado com uma expressão indecifrável e disse 2 palavras que fizeram o coração de Eve quase parar. O chefe lhe está chamando. Eve desamarrou o avental com as mãos trêmulas, forçando o rosto a permanecer calmo, mesmo com o pânico crescendo dentro dela.
Era o momento do julgamento. Uma semana inteira havia se passado, e agora Roman decidiria se ela ficaria ou seria jogada de volta às ruas como um cão vadio. Ela seguiu Marco pelos corredores familiares, cada passo pesado como uma pedra, cada batida do coração como um tambor de guerra anunciando seu destino. Ela pensou na noite anterior, em como havia chorado no canto da cozinha como uma criança fraca, e se perguntou se alguém havia visto e relatado ao chefe. Talvez Roman achasse que ela era frágil demais para trabalhar ali. Talvez ele já tivesse encontrado uma substituta. Talvez ela fosse mandada de volta para as ruas, de volta às noites frias e à fome, de volta a uma vida sem esperança. Quando ela entrou no escritório, Roman estava parado perto da janela, assim como da primeira vez que ela o viu. A luz da manhã entrava por trás dele, projetando sua figura em uma silhueta escura e imponente. Ele se virou ao ouvir o barulho da porta, e aqueles olhos cinzentos a perfuraram mais uma vez como lasers. Marco fechou a porta e saiu, deixando Eve sozinha com o homem mais perigoso da cidade. Roman não a convidou para se sentar. Ele simplesmente ficou ali, observando-a em um silêncio tão denso que era sufocante. Então, ele caminhou até sua mesa, abriu uma pasta e tirou uma pilha de documentos. Ele os colocou sobre a mesa e disse que sabia tudo sobre ela. Eve sentiu o sangue em suas veias se transformar em gelo. Roman continuou, com a voz baixa e calma, como se estivesse lendo um relatório. Ele sabia sobre Derek Thorne, o marido que havia morrido deixando dívidas de jogo. Ele sabia sobre a dívida de os 200 mil dólares que os agiotas exigiam. Ele sabia sobre as ameaças de matá-la e vender sua irmã. E ele sabia sobre Lily, a irmã de 17 anos internada no St. Mary Hospital, com o coração prestes a parar. Eve queria perguntar como ele sabia de tudo isso, mas ela não ousou abrir a boca. Ela ficou ali parada como uma ré, aguardando a sentença, preparando-se para ele dizer que ela o havia enganado, que ela havia trazido problemas para sua casa, que ela tinha que sair imediatamente. Mas Roman não disse nada disso. Ele a estudou por um longo momento, depois disse que ela poderia ficar. Eve ouviu as palavras, mas não conseguia acreditar no que seus ouvidos estavam ouvindo. Ela ficou paralisada, sem saber como reagir. Roman continuou dizendo que havia pago pela cirurgia de Lily, que a operação seria realizada na semana seguinte no melhor hospital de Nova York, que havia contratado o melhor cardiologista para garantir que sua irmã tivesse a maior chance possível de sobrevivência. Eve sentiu os joelhos cederem. Ela não entendia. Não entendia por que um homem como Roman Castellano, um chefe da máfia frio e implacável, ajudaria uma garota desconhecida como ela. Ela gaguejou, perguntando por quê. Perguntando por que ele faria isso. Roman ficou em silêncio por um momento, seus olhos cinzentos fixos nela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Então ele disse que a tinha visto chorando no canto da cozinha na noite anterior. Ele disse que tinha visto como ela se ajoelhou para implorar por um emprego, mesmo que ela claramente não fosse alguém que se ajoelhava facilmente. Ele disse que tinha visto como ela cozinhava com amor, mesmo quando sua vida não tinha mais nada para amar. E ele disse que entendia o que significava fazer qualquer coisa para proteger quem você ama, mesmo que isso significasse se perder no processo. Mas isso não era caridade. Roman continuou dizendo que o custo da cirurgia e do tratamento de Lily seria sua dívida para com ele. Ela trabalharia para ele até que fosse paga, não por uma semana ou um mês, mas pelo tempo que a dívida exigisse. Ela seria sua chefe pessoal, cozinhando apenas para ele e para aqueles que ele designasse. Ela moraria nesta propriedade, seguiria suas regras e não sairia até que ele permitisse. Ela entendia? Eve assentiu, incapaz de confiar em sua voz se tentasse falar. Ela entendeu que acabara de fazer um pacto com o diabo, que entregara sua vida a esse homem em troca da sobrevivência de sua irmã. Mas ela não se arrependeu. Se vender sua alma ao diabo era o que era necessário para salvar Lily, ela estava disposta a fazê-lo. Roman acenou com a cabeça e dispensou-a. Eve virou-se para sair. Mas no momento em que sua mão tocou a maçaneta da porta, as lágrimas começaram a cair. Ela não conseguia mais contê-las. Ela chorou. Chorou de gratidão por saber que Lily viveria, por ter um lugar para ficar e um trabalho para fazer. Mas ela também chorou de medo, por não saber no que acabara de se meter, por ficar em dívida com um chefe da máfia sem ter ideia de quando poderia se libertar. Ela ficou ali, segurando a maçaneta, os ombros tremendo com soluços silenciosos, e atrás dela, Roman Castellano observava aquela pequena figura trêmula com olhos que não eram mais tão frios quanto antes. Ele não disse nada, não ofereceu conforto, nem garantias. Ele simplesmente ficou parado observando,
como se visse uma parte de si mesmo naquela jovem desesperada, uma parte que ele acreditava ter morrido 5 anos antes. Um mês se passou como um sonho que Eve não ousava acreditar que fosse real. A vida dentro da propriedade Castellano lentamente se tornou tão familiar para ela quanto respirar. Ela acordava todas as manhãs às 4 horas, entrava na vasta cozinha e começava a preparar as refeições com um foco e uma dedicação que nunca havia conhecido antes. Carlos e Nina ainda eram distantes, mas pararam de sabotá-la e começaram a trabalhar com ela de uma forma mais profissional. Victor Benedetti ainda aparecia na cozinha de vez em quando, com seu olhar frio e comentários sarcásticos. Mas Eve havia aprendido a lidar com ele com cortesia e silêncio. Ela não era mais a garota trêmula ajoelhada nos portões da propriedade. Ela havia se tornado parte desse lugar, mesmo sabendo que ainda era apenas uma devedora trabalhando para pagar o que devia. Durante a segunda semana após Eve ter ficado oficialmente, Lily foi transferida para o Mount Sinai Hospital, um dos melhores hospitais de Nova York. Eve teve permissão para visitar sua irmã antes da cirurgia. E quando ela entrou no quarto de hospital bem iluminado, cheio de flores frescas e máquinas modernas, ela quase desabou. Lily estava deitada na cama com um sorriso frágil, seus olhos se iluminando no momento em que viu sua irmã. As duas se abraçaram por um longo tempo sem falar, simplesmente sentindo o calor da presença uma da outra. Lily perguntou onde Eve estava trabalhando para poder pagar por um quarto como aquele. E Eve mentiu, dizendo que tinha encontrado um bom emprego, que Lily não precisava se preocupar com nada, que ela cuidaria de tudo. A cirurgia durou 8 horas, as 8 horas mais longas da vida de Eve. Ela ficou sentada na sala de espera do hospital, com as mãos apertadas até os nós dos dedos ficarem brancos, rezando para qualquer Deus que pudesse estar ouvindo. Quando o médico finalmente saiu sorrindo e disse que a operação tinha sido um sucesso, que Lily precisaria de tempo para se recuperar, mas teria uma vida normal, Eve chorou mais do que nunca. Ela chorou de alívio, de gratidão, por saber que sua irmã não morreria, por saber que não tinha quebrado sua promessa. Naquela noite, quando Eve voltou para a propriedade após um longo dia no hospital, ela não conseguiu dormir. Deitada na cama, olhando para o teto, pensava em tudo o que havia acontecido no último mês e em como sua vida havia mudado violentamente. Ela decidiu descer até a cozinha para preparar uma xícara de chocolate quente, algo que sua mãe costumava fazer sempre que ela não conseguia dormir. A cozinha à meia-noite estava silenciosa e vazia, iluminada apenas pelo brilho suave das luzes noturnas. Enquanto Eve aquecia o leite, ouviu passos atrás de si. Virou-se e quase deixou cair a caneca que tinha na mão quando viu Roman parado na porta. Ele vestia uma camisa preta com os botões superiores desabotoados. Tinha um copo de uísque pela metade na mão, e seus olhos cinzentos repousavam sobre ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Eve rapidamente baixou a cabeça e se desculpou por usar a cozinha sem permissão, mas Roman apenas acenou com a mão, com a mão, sinalizando para que ela continuasse. Ele entrou e sentou-se em um banquinho perto do balcão, colocou o copo na mesa e observou-a trabalhar em silêncio. Eve tentou evitar que suas mãos tremessem enquanto adicionava cacau em pó, açúcar e um toque de baunilha ao leite aquecido. O aroma do chocolate quente se espalhou pela cozinha, doce e reconfortante. Quando ela serviu a bebida em uma caneca, hesitou por um momento, depois serviu uma segunda xícara e a colocou na frente de Roman. Ele olhou para a caneca, depois para ela, surpreso. Eve disse que chocolate quente funcionava melhor do que uísque quando você não conseguia dormir, que sua mãe lhe ensinara isso. Roman não respondeu. Apenas levantou a caneca e tomou um pequeno gole. Então ele fez uma pergunta que Eve nunca esperava. Ele perguntou por que ela cozinhava como se estivesse rezando. Eve sentou-se no banco à sua frente, mantendo uma distância cuidadosa, mas perto o suficiente para conversar. Ela pensou por um longo momento, depois disse que para ela, cozinhar era a sua maneira de dizer eu te amo. Quando não sabia de outra maneira, ela contou a ele sobre sua mãe, sobre as tardes na pequena cozinha em que sua mãe lhe ensinava a cortar cebolas sem chorar, a temperar a comida na medida certa, a cozinhar mingau para os doentes, para que pudessem sentir amor em cada colherada. Ela disse que sua mãe acreditava que a comida carregava a energia da pessoa que a cozinhava, que se você cozinhasse com amor, a pessoa que comesse sentiria esse amor, e se você cozinhasse com raiva ou indiferença, o prato pareceria vazio, não importava o quanto fosse saboroso. Roman ouviu sem interromper, seus olhos cinzentos fixos nela com uma expressão que ela nunca tinha visto antes.
Não fria, não distante, mas algo curioso, tingido com algo que parecia saudade. Quando Eve terminou de falar, ele ficou em silêncio por um longo tempo, depois disse que havia esquecido como era ser cuidado. Ele disse isso tão baixinho que Eve quase não ouviu, como se estivesse falando consigo mesmo, e não com ela. Então ele se levantou, tomou o resto da caneca de chocolate quente e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Eve ficou sentada sozinha na cozinha silenciosa, olhando para sua xícara intocada e pensando no homem que acabara de se afastar. Ele era um chefe da máfia, um assassino, o demônio que a cidade temia. Mas naquele breve momento, ele não passava de um homem solitário em busca de calor na noite fria. A felicidade nunca dura para pessoas como Eve. 2 semanas após a cirurgia bem-sucedida de Lily, justamente quando tudo parecia estar indo na direção certa, a escuridão de seu passado veio atrás dela. Naquela manhã, Eve encontrou um envelope sem remetente enfiado debaixo da porta do seu quarto. Dentro havia uma fotografia de Lily sentada em sua cama de hospital, claramente tirada em segredo do lado de fora da janela. No verso da foto havia uma linha de palavras escritas à mão de forma desordenada. Nós sabemos onde você está. Nós sabemos onde sua irmã está. $200.000 ou vocês duas morrem. Eve leu as palavras e sentiu o sangue em suas veias congelar. Os credores de Derrick a encontraram. Ela não sabia como. Não sabia quem havia vazado a informação, mas eles a encontraram. E agora estavam ameaçando não apenas sua vida, mas também a de Lily. Ela se sentou na cama olhando para a foto da irmã, seu corpo tremendo de medo. Pensou em tudo o que Roman havia feito por ela. A cirurgia, o emprego, o teto sobre sua cabeça, mas ela não podia deixá-lo ser arrastado para isso. Esses tubarões solitários não eram mafiosos. Eram predadores imprudentes e cruéis que não seguiam nenhuma regra. Se descobrissem que ela estava morando na propriedade de Roman Castellano, isso poderia desencadear uma guerra. E Eve se recusava a trazer problemas para o homem que salvara a vida de sua irmã. Ela decidiu que precisava ir embora. Iria para algum lugar distante, atrairia os credores atrás dela e protegeria Lily desaparecendo. Ela não sabia como sobreviveria, mas pelo menos sua irmã estaria segura no hospital que Roman estava pagando. Naquela noite, quando toda a propriedade estava adormecida, Eve colocou algumas roupas em sua velha mochila, pegou as 3 relíquias de família que possuía e saiu silenciosamente pelo portão dos fundos. Ela se moveu na escuridão, tomando cuidado para não fazer barulho, com o coração batendo forte a cada passo. Ela estava quase no portão, já podia ver a estrada que levava para fora, já podia se imaginar desaparecendo na noite. Mas ela estava errada. Uma sombra saiu de trás do grande carvalho ao lado do portão. E o coração de Eve parou quando percebeu quem estava ali. Roman Castellano, com um casaco preto, seus olhos cinzentos cortando a escuridão. Ele perguntou para onde ela pensava que estava indo a essa hora. Sua voz era baixa, mas afiada como uma lâmina cortando a noite. Eve ficou paralisada como um cervo preso nos faróis de um carro, incapaz de se mover, incapaz de mentir, incapaz de fazer qualquer coisa além de tremer com a mochila nos ombros. Ela gaguejou que precisava ir embora, que alguém estava procurando por ela, que não queria causar problemas para ele. Roman caminhou em direção a ela, cada passo rangendo no cascalho como o tic-tac do destino. Ele parou bem na frente dela, perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro de uma colônia cara e um leve traço de uísque. Ele exigiu o envelope. Eve não perguntou como ele sabia sobre isso. Ela já havia aprendido que Roman sabia tudo o que acontecia em sua propriedade. Ela tirou o envelope do bolso e o entregou a ele com as mãos trêmulas. Roman olhou para a foto, leu a ameaça, dobrou o envelope e o colocou no bolso do casaco. Ele olhou para ela com olhos que ela não conseguia decifrar e disse: ela agora pertencia a ele. Ela estava morando sob o teto dele, comendo a comida dele, trabalhando para ele. Ela era a propriedade dele, e ninguém tinha permissão para tocar no que pertencia a Roman Castellano. Eve queria dizer que não era propriedade de ninguém, que não queria que ele se envolvesse, que os credores eram perigosos. Mas antes que ela pudesse falar, Roman se virou para Marco, que Eve nem tinha notado parado nas sombras. Roman ordenou que Marco encontrasse as pessoas que enviaram o envelope e lidasse com elas. Marco assentiu e desapareceu na noite sem dizer uma palavra. Roman se virou para Eve e, pela primeira vez, ela viu algo diferente em seus olhos cinzentos. Não era raiva nem frieza, mas algo que parecia preocupação ou talvez possessão. Ele se aproximou, tão perto que Eve podia sentir sua respiração em sua pele. Então ele fez algo que ela nunca esperava.
Ele levantou a mão e gentilmente ergueu o queixo dela com dedos ásperos que eram inesperadamente cuidadosos. Ele a forçou a olhá-lo e ela se sentiu afundando naquele mar cinza tempestuoso. Ele disse a ela para nunca pensar em ir embora sem lhe contar, nunca tentar lidar com nada sozinha sem lhe avisar. Ela entendia? Eve assentiu, incapaz de falar, incapaz de desviar o olhar. Os dedos dele ainda seguravam o queixo dela, quentes e firmes. E naquele momento, Eve sentiu algo que não tinha o direito de sentir por um homem como ele. Ela se sentiu segura, ela se sentiu protegida, ela se sentiu como se, pela primeira vez na vida, alguém estivesse entre ela e a escuridão. Roman a soltou e deu um passo para trás, seu rosto voltando à sua máscara fria familiar. Ele ordenou que ela voltasse para o quarto e não saísse até que ele dissesse que ela podia. Então ele se virou e desapareceu na noite, deixando Eve sozinha com o coração acelerado e as bochechas em chamas. 2 dias depois, Marco voltou e informou que o assunto havia sido resolvido. Ele não deu detalhes e Eve não perguntou. Ela não queria saber o que havia acontecido com os credores. Ela só sabia que eles nunca mais iriam procurá-la. Uma semana após o incidente com os tubarões solitários, Eve acidentalmente descobriu o segredo que Roman havia enterrado por 5 anos. Naquela tarde, ela foi designada para limpar os quartos do 3º andar, porque a governanta estava doente. Ela passou de quarto em quarto com uma vassoura e um pano de limpeza, abrindo as janelas para deixar a luz entrar nos espaços que não eram usados há muito tempo. Quando chegou ao fim do corredor, ela percebeu uma porta que estava sempre fechada. Uma porta pela qual ela nunca tinha visto ninguém entrar. Ela colocou a mão na maçaneta, hesitou por um segundo e então a girou suavemente. A porta não estava trancada. O quarto dentro dela fez Eve congelar como se tivesse sido pregada no chão. Não era um quarto ou um escritório como os outros. Era um santuário para os mortos. A luz do final da tarde se filtrava pelas janelas empoeiradas, iluminando inúmeras fotografias emolduradas nas paredes, nas prateleiras, nas mesas, na cabeceira da cama. Todas as fotos mostravam a mesma mulher bonita, com longos cabelos negros e olhos castanhos calorosos, e uma menina de cerca de 5 anos, com um sorriso angelical e olhos cinzentos idênticos aos de Roman. Eve entrou como se estivesse entrando em um sonho, estudando cada fotografia com reverência e admiração. Ela viu a foto do casamento de Roman com a mulher, ambos sorrindo como se nada no mundo pudesse machucá-los. Ela viu Roman segurando a menina, seus olhos cheios de amor e orgulho. Ela viu uma família de 3 pessoas na praia construindo castelos de areia e rindo sob o sol. E ela viu um vestido de noiva branco cuidadosamente preservado em uma caixa de vidro. Ao lado, um minúsculo vestido rosa de criança e um velho ursinho de pelúcia. Eve ficou ali parada e chorou sem saber por quê, chorando por pessoas que nunca conhecera, chorando pelo homem frio lá embaixo e pela dor que ele escondia. Passos atrás dela a fizeram se virar em choque. Marco estava parado na porta com uma expressão indecifrável. Ele não estava zangado como ela esperava. Ele apenas suspirou e entrou, ficando ao lado dela enquanto olhavam as fotos. Ele disse que esta era Sofia, a esposa do chefe, e Isabela, a filha deles. Eve ficou em silêncio enquanto Marco contava a história que ele mantinha enterrada há 5 anos. 5 anos atrás, a família Castellano estava em guerra com a gangue Mel, liderada por Carmina Mel, um homem implacável que não seguia regras. Roman tentou manter Sofia e Isabela longe do conflito, enviando-as para um abrigo nos subúrbios. Mas havia um traidor na organização que revelou sua localização. Mel sequestrou Sofia e Isabela e exigiu que Roman se rendesse e desistisse de todo o seu território. Roman tentou negociar, tentou salvar sua esposa e filha, mas Mela nunca teve a intenção de cumprir sua palavra. Quando Roman chegou ao local do encontro, ele só ouviu os tiros finais. Mel havia matado Sofia e Isabela pouco antes de Roman entrar, forçando-o a ver os corpos das 2 pessoas que ele mais amava no mundo. Marco disse que a partir daquele dia Roman mudou. Ele se tornou frio, implacável, incapaz de sorrir ou amar. Ele destruiu quase toda a gangue de Mel. Mas Carmine Mel escapou e desapareceu em algum lugar, e Roman continuou a viver com dor e culpa, acreditando que havia falhado em proteger sua família. Eve enxugou as lágrimas e perguntou a Marco quando era o aniversário de Sofia e Isabela. Marco olhou para ela por um longo momento e respondeu que era amanhã. Eve assentiu e saiu da sala com uma determinação silenciosa em seu coração. No dia seguinte, Eve acordou mais cedo do que o normal e começou a cozinhar.
Ela perguntou discretamente aos funcionários antigos e descobriu que o prato favorito de Sofia era a lasanha tradicional com molho à bolonhesa, feita com a receita da avó de Roman. Eve passou o dia inteiro preparando-a, colocando camadas de macarrão, molho e queijo com cuidado, como se estivesse construindo algo sagrado. Ela cozinhou com todo o amor que tinha, pensando em Sofia e Isabela, pessoas que nunca conhecera, mas que via em todas as fotografias, pensando em Roman e na dor que ele carregava. Quando a lasanha ficou pronta, ela a colocou em uma bandeja com uma única rosa branca e a deixou do lado de fora da sala secreta sem bater ou dizer uma palavra. Depois foi embora. Naquela noite, Eve não conseguiu dormir. Deitada na cama, ela ficava olhando para o teto, pensando em Roman e imaginando o que ele estaria fazendo naquela sala de memórias. Então ela ouviu um som suave no corredor. Ela saiu e viu Roman parado nas sombras no outro lado, de costas para a parede, com os ombros tremendo. Ele estava chorando. Pela primeira vez em 5 anos, Roman Castellano estava chorando. Eve foi até ele sem falar, sem perguntas, sem consolo vazio. Ela ficou ali por um momento, depois fez o que qualquer outra pessoa consideraria loucura. Ela o abraçou. Ela envolveu seus braços em torno do homem mais poderoso de Nova York e o segurou como uma criança em luto. Roman congelou por um segundo, seu corpo rígido como se não soubesse como reagir. Então ele descansou a cabeça no ombro dela e chorou. Chorou como nunca havia chorado antes. Chorou por Sofia, por Isabela, por 5 anos de agonia silenciosa. Eve não disse nada, apenas o abraçou com força e deixou que ele liberasse toda a dor que havia enterrado por muito tempo. Eles ficaram ali na escuridão. 2 almas solitárias encontrando calor uma na outra. 2 semanas depois daquela noite, Roman chorou nos braços de Eve. O inferno desceu sobre a propriedade Castellano sem aviso prévio. Era uma noite sem lua. O vento soprava frio do mar e trazia o cheiro forte do sal do oceano. Eve havia caído em um sono profundo após um longo dia na cozinha, quando o primeiro tiro rasgou a escuridão. Ela se sentou na cama, com o coração batendo forte, incapaz de entender o que estava acontecendo. Então veio o segundo tiro, o terceiro, o quarto, explodindo em rápida sucessão, como fogos de artifício mortais, seguidos por gritos, passos correndo e vidros se estilhaçando. Eve correu para a janela e se deparou com uma visão horripilante. Figuras sombrias vestidas de preto invadiam a propriedade por todos os lados, armas nas mãos, atirando em qualquer um que vissem. Os guardas romanos estavam revidando, mas estavam claramente em desvantagem numérica. Corpos estavam espalhados pelo gramado verde, sangue manchando a pedra branca de vermelho. E pior do que tudo isso, a ala leste da mansão estava em chamas, chamas alaranjadas lambendo o céu noturno como línguas de demônio. Eve não entendeu o que estava acontecendo até ouvir a voz de Victor Bernadette ecoar pelo pátio. Castellano estava lá acabado. Mela governaria Nova York. Matem todos. Victor. O traidor era Victor, o homem que sabotou sua sopa no primeiro dia. O homem que sempre a observava com olhos frios e calculistas. O homem em quem Eve nunca confiou. Ele os traiu para Carmine Mel. Revelou o sistema de segurança da propriedade. Abriu os portões para o inimigo. Eve saiu correndo de seu quarto sem saber para onde estava indo, sabendo apenas que precisava encontrar Roman. Os corredores estavam cheios de fumaça e tiros, enquanto ela se agachava e corria, passando por paredes que tremiam com as explosões. Ela viu rostos familiares caírem, viu sangue espirrar nas paredes brancas, viu a morte engolir a casa que ela começava a considerar seu lar. Quando chegou ao salão principal, ela viu Roman. Ele estava parado no meio do caos como uma estátua de pedra, imóvel e vazio. Ao seu redor, seus homens lutavam e morriam. Os inimigos invadiam e atiravam sem parar. No entanto, Roman não fez nada. Ele apenas ficou parado ali, cinza, com os olhos arregalados e fixos nas chamas que consumiam a ala leste. Seu rosto estava pálido como o de alguém morto há muito tempo. Eve entendeu instantaneamente o incêndio. Roman estava vendo o fogo e voltando ao passado. De volta ao dia em que perdeu Sofia e Isabela, de volta ao trauma do qual nunca escapou. Ele não estava mais ali. Sua mente estava 5 anos atrás, correndo para o abrigo apenas para encontrar sua esposa e filha mortas. Ao ouvir os tiros finais, ele chegou tarde demais para impedir. Marco correu para o lado de Roman, tentando desesperadamente tirá-lo daquele estado. Ele gritou na cara de Roman, deu um tapa nele, agarrou seu braço, mas Roman não respondeu. Aqueles olhos cinzentos olhavam diretamente através de Marco, como se ele não existisse,
fitando as chamas com o terror de um homem revivendo o pior pesadelo de sua vida. Sofia, Isabela, ele sussurrou seus nomes como uma oração desesperada, como se pudesse vê-las no fogo, ouvi-las chamando por ele da morte. Marco xingou e atirou em um inimigo que avançava em direção a eles, mas não conseguia lutar e proteger um líder que havia se perdido. Os homens de Mela invadiram o salão principal como uma maré negra. Carlos caiu com uma bala no peito. Na gritou e tentou puxá-lo para longe, mas outro tiro a derrubou ao lado dele. O sangue escorria pelo chão de mármore branco, misturando-se com tiros e gritos em uma sinfonia infernal. Eve ficou ali, olhando para o caos, para Roman preso em seu passado, para Marco lutando sozinho em desespero. E ela entendeu que, se ninguém agisse naquele momento, todos morreriam. O fogo se espalhou pelo corredor oeste, uma fumaça preta e espessa invadindo o salão principal, o calor tornando difícil respirar. Os tiros continuavam a soar, as pessoas continuavam caindo, e Roman ainda permanecia paralisado como uma estátua na tempestade de fogo. Ele viu Sofia chamando por ele das chamas, viu Isabela chorando e estendendo a mão para ele. Ele queria correr até elas, abraçá-las, salvá-las como não tinha conseguido fazer 5 anos atrás. Mas suas pernas não se moviam. Seu corpo estava paralisado por uma dor insuportável, por memórias brutais demais, por um trauma que ele pensava ter enterrado, mas que agora explodia tão violentamente quanto o fogo à sua frente. E Eve sabia que, se não fizesse algo imediatamente, o homem que salvara sua irmã, o homem que chorara em seus braços, o homem que começara a conquistar um cantinho do seu coração morreria naquela noite. Eve não sabia de onde vinha essa força. Talvez tivesse nascido das noites em que vagava pelas ruas de Nova York e aprendeu a sobreviver. Talvez viesse do terror de perder alguém que amava, da mesma forma que quase perdeu Lily. Ou talvez viesse do instinto de uma mulher que havia suportado demais e não tinha mais nada a temer. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões com ar espesso de fumaça e sangue, e então gritou. Seu grito rasgou o caos como um trovão em uma tempestade, ecoando pelo salão principal e forçando todos a congelarem por um único segundo. Ouçam-me, todos vocês. Os membros restantes da família Castellano se viraram para ela, atordoados e confusos. Eles viram uma jovem mulher em pé em meio às ruínas, com o vestido manchado de sangue, cabelos selvagens e emaranhados. No entanto, seus olhos ardiam com um fogo mais intenso do que as chamas que devoravam a mansão. Eve apontou para as portas do lado leste e gritou para 3 homens bloqueá-las, não deixando ninguém passar. Ela apontou para o corredor oeste e gritou para 2 pessoas apagarem o fogo, usando os extintores nos armários de segurança. Ela apontou para as escadas e gritou para Marco levar os feridos para o porão, onde havia uma rota de fuga. Ela não sabia por que eles a ouviram. Talvez em pânico as pessoas precisassem de alguém para assumir o comando. Talvez sua voz transmitisse uma certeza que ninguém ousava desafiar. Talvez eles simplesmente não tivessem outra escolha. Aqueles que ainda conseguiam ficar de pé começaram a se mover de acordo com suas ordens. E pela primeira vez desde o início do ataque, o caos assumiu uma frágil sensação de ordem. Mas Roman permaneceu. Ela correu até ele, agarrou seus ombros e o sacudiu com força. Roman, olhe para mim. Você precisa acordar. Eles precisam de você. Ele não respondeu. Seus olhos cinzentos ainda fitavam o vazio. Seus lábios ainda sussurravam os nomes dos mortos. Eve sabia que não tinha tempo para ser gentil. Ela fez o que ninguém jamais ousaria fazer ao chefe da máfia mais poderoso de Nova York. Ela lhe deu um tapa. Sua mão voou e atingiu a bochecha de Roman com toda a força que ela tinha. O som rompeu os tiros e os gritos, deixando uma marca vermelha em sua maçã do rosto saliente. Roman piscou. 1, 2 vezes, o cinza em seus olhos voltou lentamente, trazendo-o de volta ao presente, reconhecendo-a em pé à sua frente. Eve agarrou seu colarinho e gritou que Sofia e Isabela estavam mortas, que ele não poderia salvá-las, mas poderia salvar os vivos naquela noite. Ele era Roman Castellano. Ele era o líder deles. Eles precisavam que ele lutasse, não que ficasse ali parado e morresse. O olhar de Roman mudou. A dor ainda estava lá, mas agora era acompanhada por fúria, determinação e pela vontade de um homem que já havia construído um império do nada. Ele acenou para Eve, um aceno curto que transmitia gratidão e uma promessa. Então ele se virou e começou a dar ordens com a voz autoritária que todos conheciam. Naquele instante, Eve viu um dos homens de Mela levantando sua arma, mirando em Marco, que lutava para carregar um homem ferido até o porão. Ela não pensou, agiu.
Agarrou uma arma caída ao lado de um guarda morto. Sentiu o peso frio do metal em sua mão e puxou o gatilho. O coice sacudiu seu braço com tanta violência que ela quase deixou a arma cair, mas a bala atingiu o peito do inimigo, derrubando-o antes que ele pudesse atirar. Marcos se virou para ela em choque, mas não havia tempo para agradecimentos. Ele continuou se movendo e Eve continuou lutando. Ela não sabia quanto tempo havia passado, minutos, talvez horas. Ela disparou mais 2 vezes. Um tiro errou, o outro atingiu o ombro de um homem que corria em direção à cozinha. Suas mãos tremiam e seu corpo doía, mas ela não parou. Então ela viu Victor. O traidor estava na varanda do 2º andar, arma levantada, mirando diretamente nas costas de Roman. Roman gritava ordens, sem perceber o perigo atrás dele. Victor riu descontroladamente e gritou que Castellano morreria naquela noite, que Mel lhe pagara uma fortuna para matar o homem que governava Nova York há muito tempo. Eve correu. Ela correu mais rápido do que nunca em sua vida. Como se sua própria sobrevivência dependesse disso, ela correu em direção a Roman com apenas um pensamento em mente. Ela não podia deixá-lo morrer. A arma de Victor disparou no momento em que Eve se jogou entre Roman e a bala. Ela sentiu um impacto brutal no abdômen, como se tivesse sido socada por um punho de aço em brasa. Ela caiu, viu seu sangue se espalhando pelo chão de pedra branca, ouviu Roman gritar seu nome em um grito rouco e desesperado. O mundo começou a ficar embaçado, mas ela ainda viu o que aconteceu a seguir. Roman atacou Victor com a fúria de algo saído diretamente do inferno. Ele não usou uma arma. Ele usou as próprias mãos. Ele agarrou Victor pelo pescoço e o jogou da varanda, depois pulou atrás dele. Os sons de ossos quebrando, gritos e golpes ecoavam nos ouvidos de Eve. Ela viu Roman imobilizando Victor, suas mãos esmagando a garganta do traidor. Olhos cinzentos brilhando com puro ódio. Victor arranhou e lutou, mas não conseguiu escapar das garras da morte. E quando o azul dos olhos de Victor finalmente desapareceu, quando seu corpo ficou imóvel, Roman voltou-se para Eve, correu até ela, a tomou em seus braços e chamou seu nome com uma voz trêmula que ela nunca tinha ouvido antes. Evelyn, fique comigo. Não feche os olhos. Eve queria dizer a ele que estava bem, que ele não deveria se preocupar, que ela já havia sobrevivido a coisas piores. Mas a escuridão a engoliu antes que ela pudesse falar. 3 dias. Os 3 dias mais longos da vida de Roman Castellano não foram o dia em que ele perdeu seu pai, nem o dia em que assumiu o controle da família em meio ao caos, mas os 3 dias em que ficou sentado ao lado da cama de Eve no hospital, esperando que ela acordasse. A bala de Victor rasgou seu abdômen, causando graves danos internos e perda de sangue tão extrema que quase a matou. Os cirurgiões operaram por 6 horas para salvar sua vida, e quando finalmente saíram com expressões exaustas, mas aliviadas, disseram que ela havia sobrevivido à fase crítica, mas continuava em coma. Eles não sabiam quando ela acordaria ou se algum dia acordaria. Roman nunca saiu do quarto dela durante aqueles 3 dias. Ele sentou-se na cadeira ao lado da cama dela, segurando sua mão pequena e fria com força, olhando para seu rosto pálido e ouvindo o ritmo constante do monitor cardíaco como uma frágil canção da vida. Ele não comeu, não dormiu, não falou com ninguém. Marco veio informar que o ataque havia sido repelido, que Carmen Mel havia fugido mais uma vez, que a propriedade estava sendo reparada e os feridos estavam se recuperando. Roman apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos de Eve. Nas longas horas de silêncio, ele sussurrou para ela coisas que nunca havia contado a ninguém. Falou de Sofia, de Isabela, da dor que o consumia há 5 anos. Disse que, quando as perdeu, acreditou ter morrido com elas, que seu coração parou de bater, embora seu corpo continuasse vivo. Ele disse que construiu muros ao seu redor e se tornou o homem frio e implacável que o mundo temia, porque não conseguia suportar a dor de amar alguém e perdê-lo novamente. E então ela apareceu, a garota com olhos castanhos resilientes, que se ajoelhou diante dele e implorou por uma chance de viver, que cozinhou a primeira tigela de mingau de frango que ele terminou em 5 anos, que o abraçou quando ele chorou, sem julgá-lo, que se colocou na frente de uma bala por ele, sabendo que poderia morrer. Ele disse a ela que ela havia quebrado suas barreiras sem usar a força, que ela fez seu coração bater novamente sem pedir permissão. Ele disse a ela que se ela morresse, ele não sabia como continuaria vivendo. Na 3ª noite, quando Roman estava tão exausto que estava prestes a desmaiar ao lado da cama dela, os dedos de Eve se moveram levemente em suas mãos. Ele se levantou de um salto,
os olhos cinzentos arregalados com cada pedacinho de esperança que lhe restava. E então ela abriu os olhos. Aqueles olhos castanhos olharam para ele, turvos e fracos, mas ainda assim, os olhos pelos quais ele havia sofrido durante 3 dias de inferno. Eve viu Roman, e a primeira coisa que percebeu foi que ele estava chorando. Lágrimas escorriam por suas maçãs do rosto salientes, caindo sobre a mão que ele segurava com tanta força. Era a segunda vez que ela o via chorar, e dessa vez ele não tentou esconder. Ele chorou de alívio, de gratidão, porque ela estava viva, porque ele não tinha perdido outra pessoa. Eve queria falar, mas sua garganta estava tão seca que ela não conseguia emitir nenhum som. Roman levou um copo d'água aos lábios dela, levantando gentilmente sua cabeça para que ela pudesse beber em pequenos goles. Quando ela se sentiu um pouco melhor, sussurrou para perguntar se ele estava bem. Roman riu baixinho entre lágrimas e disse que ela tinha acabado de levar um tiro no estômago e a primeira coisa que perguntou foi se ele estava bem. Ela tinha a ideia de como era louca? Eve sorriu levemente e disse que era louca desde a noite em que se ajoelhou na frente dele. Roman apertou a mão dela com mais força e finalmente disse em voz alta as palavras que sussurrou por 3 dias, quando ela não podia ouvi-las. Ele disse que ela tinha feito seu coração bater novamente. Ele achava que seu coração havia morrido com Sofia e Isabela, mas ela o trouxe de volta simplesmente sendo ela mesma. Ele disse que não sabia se isso era amor ou gratidão. Ele não sabia se ainda era capaz de amar alguém depois de tudo o que havia acontecido, mas ele sabia que não queria perdê-la nunca. Eve olhou nos olhos azuis tempestuosos e viu algo que nunca tinha visto antes. Não era frieza, nem distância, mas a vulnerabilidade de um homem se abrindo depois de muitos anos fechado. Ela não disse amor. Não estava pronta para isso. Mas apertou a mão dele e isso foi o suficiente. No dia seguinte, Lily veio visitá-la. Roman mandou chamá-la do hospital assim que soube que Eve tinha acordado. Quando Lily entrou no quarto e viu sua irmã deitada na cama do hospital com tubos intravenosos e monitores, ela começou a chorar. Ela correu para o lado de Eve e a abraçou, seu pequeno corpo tremendo de medo e alívio. As irmãs se abraçaram por um longo tempo sem palavras, simplesmente sentindo o calor uma da outra e gratas por ambas ainda estarem vivas. Lily contou a Eve sobre a cirurgia, sobre como ela estava se recuperando bem, sobre como o médico disse que ela teria uma vida normal. Eve chorou de felicidade porque tudo o que ela havia suportado finalmente significava algo, pois sua irmã viveria. Roman ficou em um canto observando-as. E pela primeira vez em 5 anos, ele sorriu. Não era o sorriso calculado das mesas de negociação. Não era o sorriso frio diante dos inimigos, mas o sorriso verdadeiro de um homem que via algo belo em meio ao seu mundo sombrio. 3 meses se passaram desde aquela noite infernal. A propriedade Castellano havia sido reconstruída. As feridas haviam cicatrizado e a vida seguia em frente com um novo ritmo. Eve não era mais uma cozinheira, não era mais uma devedora, trabalhando para pagar uma dívida, não era mais a garota errante que se ajoelhou no portão, implorando por uma chance de viver. Ela agora era a mulher que Roman protegia como um tesouro, aquela que se sentava à mesa com ele todas as noites, aquela que toda a propriedade tratava com respeito. Lily se recuperou totalmente e se mudou para a mansão para morar com a irmã. Ela frequentava uma das melhores escolas de Nova York, morava em um quarto espaçoso com janelas com vista para o jardim de rosas e era amada e cuidada como um membro da família. Toda vez que Eve via Lily rindo no jardim ou estudando tranquilamente na grande biblioteca, sentia que tudo o que havia suportado tinha valido a pena. Em uma noite no final do outono, quando o vento trazia o primeiro frio da estação e o céu estava repleto de estrelas, Eve estava na varanda olhando para a cidade de Nova York, brilhando com luzes. Ela ouviu passos familiares atrás de si e soube que era Roman antes mesmo de ele se aproximar. Eles ficaram ali em silêncio por um longo tempo, ombros se tocando, contemplando o mundo adormecido abaixo. Então Roman falou, com a voz mais profunda e calorosa do que nunca. Ele disse que a dívida dela havia sido apagada há muito tempo, que ela não estava mais obrigada a ficar, que poderia partir quando quisesse, com dinheiro suficiente para começar uma nova vida em qualquer lugar do mundo. Eve virou-se para olhá-lo, surpresa e incerta. Roman encontrou seu olhar e disse que, se ela ficasse, ele queria que fosse por escolha própria. Não por causa da dívida, não por medo, não por não ter para onde ir. Ele queria que ela ficasse porque ela queria estar com ele. Eve olhou nos olhos cinza tempestade. Olhos que antes eram frios como gelo, mas agora revelavam toda a vulnerabilidade de um homem colocando seu coração nas mãos dela.
Ela sorriu e disse que havia escolhido desde a noite em que se ajoelhou diante dele. Ela só não sabia o que estava escolhendo. Agora ela sabia, e ainda assim escolheu ficar. Roman levantou a mão e acariciou gentilmente sua bochecha, seus dedos tremendo levemente, como se estivesse tocando algo tão precioso que temia que pudesse quebrar. Então ele se inclinou e deu seu primeiro beijo em seus lábios, suave e terno, como se ela fosse a coisa mais valiosa que ele já havia tocado. Eve fechou os olhos e retribuiu o beijo, sentindo seu calor, seu cheiro, seu batimento cardíaco combinando com o dela. E enquanto estavam ali, sob o céu estrelado, duas pessoas que antes acreditavam que não mereciam amor, Eve compreendeu algo que levaria consigo pelo resto da vida. Ela não era inútil como acreditava. Ela simplesmente estava esperando pelo lugar certo, pelo momento certo e pela pessoa certa para provar isso. Às vezes, para encontrar o paraíso, você precisa primeiro passar pelo inferno. E às vezes, quem salva sua alma é justamente a pessoa que o mundo chama de monstro. A história de Roman nos lembra que, não importa o quanto a vida nos empurre para o abismo, não importa quantas portas se fechem diante de nós, se não desistirmos, se continuarmos seguindo em frente, a luz virá quando menos esperarmos. O amor pode ser encontrado em lugares que ninguém imagina, e a cura pode vir daqueles que também estão feridos. Se esta história tocou seu coração, curta e compartilhe com as pessoas que você ama. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas histórias emocionantes diárias. Como esta história te fez sentir? Você já passou por momentos que pareciam impossíveis de sobreviver, mas acabou encontrando a luz no final? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo. Queremos realmente ouvir o que está em seu coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz todos os dias. Obrigado por caminhar conosco. Até breve e nos vemos no próximo vídeo.